que você deve combater aqueles que se levantarem contra você. Agora, muitas mães choram a dor da perda de um filho, porque o inimigo veio buscar dentro da sua casa muitas vezes. Foi na escola, foi na faculdade, foi até dentro da igreja buscar, e a gente ficou de braços cruzados. E aquele que deveria retalhar, que deveria confrontar, ficou de braço cruzado, e aí foi levado a cativo aquele que nós tanto amamos. Então, a Bíblia vai dizer que as armas da nossa milícia não são mais poderosas em Deus. Em Deus você pode todas as coisas. Você pode reverter o quadro em que a sua casa está. Você pode reverter o quadro em que o seu filho, a sua filha, seu pai, sua mãe, seu familiar se encontra em Deus. E a ordem que eu entendo de Deus é que a gente ataque, é que a gente revide. E no finalzinho vai dizer o quê? Ó? Se você atacar e vencer, os bens daquela pessoa é seu. E que bens são esses? O que a gente pode pensar como sendo as coisas daquela família, daquele reino? A gente poderia figurar com várias coisas realmente do inimigo ou daqueles que se levantaram contra a nossa casa. Mas creio eu que o bem que a gente pode figurar com esse versículo é aquilo que o inimigo tem roubado de nós. É aquilo que hoje já é dele, não por ele ter trabalhado, mas porque nos roubou. Mas porque tirou da igreja, tirou da nossa casa, tirou através de atos do seu líder, através da permissão de Deus para que levasse, porque nós estávamos de braços cruzados, aguardando que as coisas acontecessem, ou que Deus agisse e não fizemos nada. A Bíblia vai colocar à nossa disposição uma armadura espiritual para nos proteger. Quando que a Bíblia vai dizer lá? Para que possamos resistir aos dias maus. Porque os dias são maus. E nós precisamos a cada manhã levantar e nos revestirmos da armadura de Deus para que a gente possa resistir. Porque a todo momento o vizinho, a vizinha, o cara lá, o pedreiro, em outras palavras, o diabo se encarna na vida através de algumas pessoas para perturbar outras. E nesse sentido de perturbação, acabar com a gente, acabar com a nossa paz, acabar com a nossa vida literalmente espiritual. Quantas pessoas estão afastadas de Deus porque o irmão xingou, porque o irmão destratou o filho, porque o irmão da igreja lá olhou de cara feia, ou Deus não faz nada de ruim para ninguém. Mas o diabo tem trabalhado, o diabo tem implantado dentro das igrejas pedófilos, viciados, satanistas, e a igreja está de braços cruzados, aguardando que o decreto do rei desse mundo, ou do príncipe desse mundo, se cumpra, que é a morte de todos nós cristãos dos nossos dias. Que tenhamos o discernimento espiritual para entender que se ficarmos de braços cruzados, ainda que Deus já tenha nos dado a vitória, a gente vai perder, porque a vitória é mediante a nossa luta. Não existe vencedor ou vitória sem luta. Não existe vencedor se você não correu, se você não... Paulo diz que a gente precisa correr
procurando de todas as formas alcançar o nosso objetivo. Nunca a gente vai ter na Bíblia, vamos dizer assim, ordem para que a gente sente e fique assistindo o inimigo se levantar contra nós. Precisamos tomar posse dessa palavra, tomar posse da armadura de Deus e combater o combate que nos é dado para esse tempo. Não é para amanhã ou para depois, mas é hoje que o inimigo vai vir nos atacar. Ah, mas eu acordei de manhã e estou aqui na igreja, está tudo mar de rosa. Mas daqui a pouco, quando você chegar em casa, se você ligar a televisão, quando acontecer alguma coisa, você vai entender e vai ver que o diabo não descansa na sua luta contra nós. E que nós muitas vezes temos nos relaxado e deixado com que ele tenha a vitória sobre a nossa família, sobre nossa vida, porque a gente deixa de orar, porque a gente deixa de combater, porque a gente deixa de esclarecer. Aí ontem eu estava falando, quantas vezes você falou para alguém que bebe cerveja ou que fuma maconha, faz uso de substância química, que ele vai ficar broxa? Ele pode ficar impotente sexual? Ninguém. Às vezes, a nossa omissão nesse sentido é que tem dado legalidade para o inimigo fazer o que quer dentro da nossa casa. Por exemplo, o cigarro. Aí eu falei para eles, o que a igreja deveria fazer era aqueles folhetinhos que hoje está atrás da carteira de cigarro, né? Que agora é obrigatório pelo Ministério da Saúde, que mostra ali que o cigarro causa isso, que isso a igreja era para ter feito há muito tempo. Mas por que não fez? Deus tem que nos direcionar para combater o mal de forma direta e não ficar aguardando que o mal venha e que Deus ainda nos livre. A nossa oração é que Deus guarde a nossa casa, guarde isso, guarde aquilo, que Deus proteja. A nossa oração não é que Deus nos revista da armadura, que Deus nos dê as armas espirituais para que a gente combata, para que a gente lute e fale depois como o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Precisamos, irmãos, acordar e ver que a vida é muito mais do que um romance. Acho que tem uma música esse dia que ficou gravado isso na minha cabeça. A vida é muito mais do que um romance, do que aquele momento mágico, do que aquele período esqueci, que quer dizer com paixão, romântico mesmo. A vida, a coisa é séria, o inimigo não descansa e a gente precisa avançar em nome de Jesus e para a glória do seu nome.